Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje a gente vai bater papo sobre o primeiro mês do seu bebê. Eu vou relatar aqui a minha experiência, né? Como que foi o primeiro mês do bebê em vários aspectos que eu coloquei até uma colinha aqui pra gente conversar. Primeiramente, estrogestação. O que que é? O bebê de 1 a 3 meses, ele tá vivendo uma estrogestação, porque tem uma teoria de que há muitos anos atrás, a gravidez ela era de 12 meses. E aí, conforme a evolução, a mulher não tinha mais capacidade de gerar o filho por 12 meses, né? Pelo tamanho do bebê, pela anatomia do corpo, conforme a modificação. Então, meio que a natureza reduziu para 9 meses, mas esses 3 meses extras, que até em completar os 12 meses, o bebê, ele sente, ele não percebeu ainda que ele nasceu. Então, por isso que é chamada estrogestação. Então, por isso que esses 3 meses, ele é mais complicadinho, no sentido de ter que ter mais cuidado, mais atenção. Então, assim, uma dica. O bebê, ele precisa se sentir seguro, né? Principalmente nesses 3 primeiros meses. Então, uma das formas dele se sentir seguro é sentir a mãe, né? Ele está no peito com a mãe. E também no útero ele ficava tudo totalmente apertadinho, né? Principalmente no final da gestação. Então, é você fazer o charutinho. Charutinho é o quê? Você vai abrir uma mantinha, né? Tem as dobras na internet, só você jogar no Google como fazer charutinho. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo. Inclusive, vou fazer um vídeo. Uma dica aí. Então, pode procurar no meu canal que vai ter vídeo. Então, você vai fazer o charutinho e ele vai ficar todo apertadinho. Gente, sério, meu menino. Ele só dormia. Inclusive, eu acostumei ele a dormir de charutinho. Porque no início eu não sabia que não podia dormir. E ele adaptou tanto a dormir que depois, quando eu fui tirar, ele ficava com sono leve. Então, o que que você faz? Você faz o charutinho, coloca ele, nina ele pra dormir, mas depois que ele já tiver com sono pesado, você tira, você abre. Porque eu acostumei a dormir ele bem apertadinho, bem aconchegado, né? Aconchegante. E aí, depois, quando eu tirei, ele ficava meio assim... Porque a criança, ela tem aquele reflexo de achar que vai cair. Tanto que se você pegar ela assim, ou dependendo do jeito que você coloca na cama, o bebê fica, né? Tipo assim... Parecendo que ele tá sem equilíbrio, mas é porque ele tem a sensação que vai cair. Então, é isso que acontecia com o meu bebê quando eu tirei o charutinho. Então, gente, uma dica. Faça o charutinho para ele se sentir seguro, mas quando ele adormecer, tira. Outra dica para ele se sentir seguro e relembrar a vida uterina é sons de água. Sons de cachoeira, tem ruído branco, né? Vários vídeos, áudios no YouTube que você pode colocar, que ajuda muito quando ele tá nervoso. Que foi o que aconteceu nos primeiros banhos, meu bebê chorava bastante, muito mesmo. Então eu colocava ruído branco, barulho de cachoeira, e isso acalmava ele bastante. Então essas duas dicas, 3, né? O peito, o charutinho e o som de água é o que acalmava o meu bebê, e eu tenho certeza que vai acalmar o seu, porque vai relembrar a vida uterina. Sobre enxergar. Os 3 primeiros meses, né, igual eu falei, eles enxergam muito pouco. Mas cada mês ele vai enxergando um pouco mais. Aí ele enxerga mesmo completamente depois de 1 ano. Mas aí com 6 meses ele já tá enxergando muito bem. Depois de 3 meses ele já começa a enxergar as cores. Até 3 meses ele enxerga preto e branco. E no primeiro mês ele enxerga apenas a distância do peito até o seu rosto, né? Que é por isso que ele fica olhando bem pro seu olho quando ele tá amamentando. Então, essa distância. Então, não adianta você estar lá na frente fazendo gesto pro bebê, porque ele não vai enxergar. Ele vai enxergar uma distância de mais ou menos 1 palmo. Por isso, quando você for brincar com ele, brinque, né, olhando bem pertinho do rosto para ele te ver. Porque se estiver bem afastado, ele não vai te enxergar, né? E sobre os reflexos, gente, ele ri no primeiro mês. Inclusive, quando eu estava amamentando, ele dava até aquelas gargalhadas, assim, sabe? Eu sentia até dando uma vibradinha assim. Só que são movimentos involuntários. Pelo menos é isso que a ciência diz, né? Então, é por reflexo. Não por estímulo, né? Digamos assim.
Então, ele enxerga bastante pouco e ele tem bastante reflexo. No primeiro mês, eu senti que o meu bebê, ele soluçava muito. Porque o soluço, ele pode vir de duas formas, né? Ou porque ele mamou demais, ou porque ele tava com frio. Mas eu senti que no segundo mês, o soluço diminuiu bastante. E assim, continuou sendo frio, continuou usando o mesmo tanto de roupa, né? Continuou mamando, assim, a quantidade. Então, assim, eu, na minha experiência, mesmo sendo somente essas duas formas, né, por frio e fome, eu achei que a partir do segundo mês ele diminuiu bastante. E a questão do susto, que o meu bebê tinha muito susto. Susto assim, abria a torneira de água, ele assustava. Colocava um copo na mesa, fazia um barulho, ele assustava. Aí depois eu fui e perguntei à médica e ela disse que eles têm bastante susto porque eles não estão acostumados com som. Isso é mesmo, por exemplo, abriu a torneira, fez aquele barulho de água, ele assustou. Mas aí depois já não assustava mais. Então, assim, ele ia acostumando com os barulhos da rotina da casa. Então, no primeiro mês ele assustava muito. Mas depois, no segundo mês, ele já não assustava nada. A não sei que fosse uma coisa muito impactante assim. Tem gente que vai falar que é quebrante. Aí já é questão de crenças. E assim, pela minha experiência, foi realmente acostumando com os barulhos da casa. Questão sobre dormir. O bebê, ele dorme de 18 a 20 horas por dia no primeiro mês. Gente, realmente, o meu bebê dormia bastante. Tanto que eu pegava ele somente para amamentar. Eu cheguei até a conversar, de falar assim, nossa, gente, eu não tô pegando ele, porque assim, ele só fica dormindo. Então eu pegava ele, mamava, já saía do meu peito dormindo, eu colocava ele no bercinho. Depois ele acordava de novo chorando, mamava, colocava ele no bercinho que já tava dormindo. Então, tipo assim, nos primeiros dias, eu somente peguei ele pra mamar. Não pegava ele porque ele não ficava acordado. Tipo assim, ou pra trocar de roupa, pra tomar banho. Então, eles dormem bastante. No segundo mês, diminuiu muito, assim. Tem bebê que ainda continua dormindo bastante. O meu, por exemplo, no segundo mês, já tipo assim, fica a maior parte do tempo acordado. Deixa eu ver. E tem a questão que o bebê ele pode trocar o dia pela noite. No meu caso não aconteceu, mas é comum que aconteça. Por quê? Porque a melatonina, que é o hormônio do sono, que regula o sono, ainda não está sendo liberada da forma eficiente no corpo dele. Então ele não entendeu, o ciclo circadiano dele ainda não tá certo, então ele não entendeu o que é dia e noite, que é a noite que dorme mais e tal. Então, uma dica para ajudar, se você tá passando por isso, o bebê tá dormindo muito de dia e não dormindo à noite, é o quê? Que ele fique exposto à claridade durante o dia. Porque o que acontece? O bebê dormiu durante o dia, geralmente, né, você coloca ele no bercinho, fecha a janela, coloca a cortina para deixar mais escuro. Só que aí ele praticamente não vai entender essa questão do dia e da noite. Então, durante o dia, deixa ele dormir no claro, mesmo no claro ele vai dormir, para ele começar a associar essa que existe dia e noite e a melatonina dele começar a regular. Mas é muito normal que isso aconteça. Sobre o banho. Ele é muito pequenininho no primeiro mês. Então, pelo que eu falei com vocês, que ele tem essa sensação que ele vai cair, né? Então, quando você coloca ele na banheira, se você não segurar ele firme, ele vai chorar muito, porque ele vai ter a sensação que ele vai cair, ele não vai se sentir seguro. Então, por isso que pro homem é até mais fácil dar banho, porque como a mão do homem é maior, então ele consegue segurar nas costinhas dele com os dedos e deixar ele mais seguro. Ou dar banho no chuveiro, que é o que acontece comigo. A gente dá mais banho com ele no chuveiro do que na banheira. Porque ele gosta mais, é mais rápido, é mais fácil e é mais importante. E tipo assim, cria essa conexão com o pai, porque acaba que o bebê tem essa pele a pele com a mãe, com a amamentação, e com o pai não tem. Então, na hora do banho, eles criam essa conexão. Então, é muito bom. Vamos ver. Peso, né? Eles perdem até 10% do seu peso no hospital quando nasce. E o que aconteceu comigo? Ele perdeu os 10%, só que aí o meu leite não estava sustentando ele, porque na verdade ele não estava mamando corretamente. Então, com 10 dias, ele não tinha recuperado o peso e ele nasceu com 3,240
E com 10 dias ele tava com 2.700, então ele tava bem abaixo, né? Então eu tive que introduzir 3 mamadeiras. Eu introduzi à noite, mas poderia ser em qualquer horário, para ele recuperar esse peso. Então é normal ele perder esse peso, mas ele tem que recuperar rápido. No meu caso, igual eu já tinha passado 10 dias, ele não tinha recuperado, então eu tive que introduzir mamadeira para ele conseguir recuperar esse peso. Então, se o seu bebê perder um pouco, não tem problema, mas você tem que ver se ele não conseguir ganhar em alguns dias, né? Você pode ir no posto para pesar ele, se a sua consulta ainda tá distante, né? Então, tem que ficar de olho nessa questão do peso. E com 15 dias, a gente começou as temidas cólicas. Por quê? Como o estômago dele vai crescendo muito rapidamente, né? Vai duplicando rapidamente, o intestino também automaticamente cresce e ele vai amadurecendo. Então, é isso que faz dar as cólicas. E aí, começa a reter gases. E então, gente, sério, eu, tipo assim, tive esse problema de cólica. A minha médica orientou a não usar remédios para gases e cólica. Por quê? Porque esses remédios, segundo ela, tá, gente? Não libera os gases, tipo assim, não trata o problema. Ele faz o quê? Ele faz o intestino parar de funcionar. Então, o que que acontece? Ele não tá tratando, ele tá remediando, né? Então, como você tá toda hora dando remédio pro intestino dele parar de funcionar e dar o alívio das cólicas, e aí, com o passar do tempo, ele vai ter problema no intestino. Então, pode ser que ele cresça e seja uma criança que tem intestino preso ou solto demais, né? Intestino irritado, vários problemas de intestino. Então, assim, eu dei, não vou falar que eu não dei Luftal, eu dei, mas em casos, assim, bastante esporádico, né? Tipo assim, dias que tava assim demais, com muito gás, que a barriga dele já tava assim muito grande. Então, esses dias eu dei, mas assim, foi raro. Eu devo ter dado assim 3 vezes ou 4 vezes no máximo, né? E tem gente que dá de 8 em 8 horas, então assim, veja sobre isso, se vale a pena realmente ficar introduzindo. Eu usei o Fuscol, né, que é um remedinho de funcho. Tem mãe que dá o chá de funcho. Eu não tive coragem de dar, mas tem gente que dá, né? Se eu não sou a favor nem contra, mas eu não animei a dar. Eu dava o Fuscol, que é o remédio de funcho. E o Fuscol, ele ajudou muito, mas pontualmente, na hora. Eu dava cólica, eu dava o Fuscol, na hora ele melhorava, mas aí depois de um tempo voltava de novo. E tem compressa de água quente. O banho de água, né? Você deixar ele bastante tempo cair na água na barriguinha dele, você põe no chuveiro, é muito bom. Então, tem essas medidas paliativas, mas infelizmente, se seu bebê tiver que dar as cólicas, vai ser um pouco complicado, porque ele vai chorar e é normal, infelizmente. Sol, dei bastante sol, todo dia ele pegou sol. Durante 15 minutinhos, eu dava 10 minutinhos de frente pro sol e 5 minutinhos de costa, que é bom que quando ele tava de costa, já fazia aquele exercício para fortalecer o pescocinho, né? Então, já era um momento, assim, que era os dois, né? Ele pegava o sol, vitamina D, e já era um momento meio recreativo pro desenvolvimento dele, que eu acho que é o termo tummy time, né? Um negócio assim, não sei. Então, eu já fazia isso com ele. Sobre a visita, é um caso muito polêmico, porque meu bebê nasceu no inverno. E no inverno tem muito vírus rolando, tem gripe e tal. Então, assim, tem gente que não recebe visita nenhuma, não sei dos avós, assim, até os 3 meses. Eu não, eu recebi visita normal. Nos primeiros dias, eu não tava exigindo máscara, porque tava tranquilo, só que depois a gente começa a ficar meio que, não é paranoico, mas preocupado, né? Então, aí depois de um tempo, eu comecei a pedir que as visitas usassem máscara apenas para pegar ele, né? Não precisava de ficar na minha casa de máscara, mas quando pegasse ele, tinha que usar. Isso foi recomendação da médica para receber o mínimo de visita, porque rola aquelas doencinhas, né? Mão, pé e boca, que às vezes uma criança vai visitar seu bebê, né? Fica pegando ele. Então, assim, o máximo de contato com outras pessoas que puder ter é bom, mas eu acho assim, não evita, né? Tem contato, mas passa o álcool em gel, não fica pegando na mãozinha, não fica beijando, né? E usar máscara, porque às vezes você tá conversando em cima da criança e tá cuspindo. Então, assim,
Eu acho que é válido você exigir, porque assim, às vezes você tem que ser a mãe chata porque você tá protegendo a sua cria. Eu acho que a sua obrigação de mãe, a obrigação do pai é proteger seu filho. Então, gente, essa foi a minha experiência, né, com o primeiro mês de vida do meu bebê. Isso foi relato do que eu passei. Eu espero que tenha ajudado vocês e peço para vocês se inscreverem no canal, né, que eu dou dicas da minha vida, né, dicas, tipo assim, eu mostro minha vida um pouco, as viagens, a minha vida cotidiana, sempre dando dica para ajudar vocês, tá bom, gente?